E com o avanço das facções criminosas em Mato Grosso, a deputada federal Gisela Simona afirma não acreditar que esse crescimento esteja relacionado a leis frouxas. Ela defende que essas organizações sejam tratadas como terroristas, na verdade. No entanto, ressalta ainda que punições mais severas dependem também do judiciário. E é para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a deputada federal pela União Brasil, Gisela Simona. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Deputada, quando a senhora diz as leis não são frouxas, que depende do judiciário a efetividade da aplicação dessas leis. O judiciário está passando a mão na cabeça de criminosos? Na verdade, Lúcio, eu defendo que o combate às facções do nosso país, ele não depende unicamente de um dos poderes, né? Nós temos aí o legislativo, precisa sim, em alguns momentos, endurecer a lei, mas nós precisamos também que nós tenhamos aí uma atuação forte do judiciário no sentido de dar o verdadeiro rigor que a lei merece e não fazer interpretação com as brechas da lei, né? Eu vou sair um pouco das facções, mas dizer do feminicídio, por exemplo, que embora nós conseguimos aí aumentar para a maior pena do Código Penal brasileiro, ainda tem feminicida saindo pela porta da frente das delegacias. Mas se tem brecha na lei, não foi o legislador lá no Congresso que deixou a brecha? Deixou a brecha, mas ele te dá a possibilidade, sim, da interpretação da forma mais rigorosa. Nós estamos numa transição do Código Penal brasileiro, que é de 1940, né, em que você ali tem, por exemplo, que uma pessoa de bons antecedentes, por exemplo, justificaria o fato dela ficar livre numa investigação durante um processo criminal. Mas vejam que, por outro lado, o crime é grave, o crime é matar alguém. Então, diante desse fato, né, você, como legislador, você pode interpretar isso de uma forma que realmente dê uma resposta de não impunidade para a sociedade. Então, de novo, não estou tirando a meia-culpa do legislativo, acredito sim que tem muitas situações que merecem essa questão da legislação ser mudada, mas enquanto a gente também aprova, você não vê uma correlação de forças dos poderes, do delegado que recebe esse cidadão, né, do próprio Ministério Público, muitas vezes já ao propor a ação penal, de nós termos aí o juiz tomando medidas desde já, de imediato, mais severas, né? E você ter aí o judiciário tendo uma condenação que seja exemplar de forma a intimidar que outras pessoas também praticam o crime. Deputada, no começo da entrevista, eu trouxe já um posicionamento da senhora em relação à conversão desses crimes, né, o enquadramento deles, associação para tráfico de drogas e outros, na categoria de terrorismo. Por que a senhora defende essa questão? E já emendando na pergunta, seria necessário então uma limitação da interpretação dessas leis que beneficiariam os réus por parte do judiciário? Ou não tem como fazer isso? Não tem como parar essa interpretação mais benéfica? Não tem como de imediato você terminar, né? Todos hoje os julgadores, né, estudaram aí nas universidades com o Código Penal de 1940 e isso faz com que se busque aí uma interpretação de acordo com os princípios ordinários daquela época. Então vejam que quando a gente fala do terrorismo aí seria uma forma mais rápida de dar uma resposta para a sociedade. Por quê? Quando você fala em uma revisão geral do Código Penal brasileiro e hoje estar lá no Parlamento Federal e saber aí de como é difícil e é lento o processo legislativo no sentido de você aumentar cada artigo dessa lei, nós precisamos dar uma resposta mais rápido, porque a sociedade não vai esperar a Câmara dos Deputados decidir artigo por artigo para poder dar uma punição que seja compatível com o que as facções merecem. Então, dentro desse contexto, enquadrá-las como terroristas, você já iria para uma pena mais grave, né? E até 30 anos? De até 30 anos, mas que tem projeto para mudar nesse sentido e conseguir
enquadrar a todos, né? Porque hoje o que acontece, Camila? Você parece que tem orgulho de alguém ser preso e dizer eu pertenço à facção X ou Y, né? E pertencer a uma facção jamais pode ser algo bom na nossa sociedade. Então, é exatamente pela demonstração da impunidade, porque parece que tem alguém que protege mais do que o Estado, então as pessoas se sentem orgulhosas nesse sentido. E isso tem que acabar no nosso país. Então, é por isso, né, que medidas mais drásticas precisam ser tomadas para que a gente veja o combate ao crime de uma forma que realmente corresponda ao anseio da sociedade. Deputado, os presidentes da Câmara e do Senado avisaram ao Supremo que daqui para frente vão colocar os nomes dos parlamentares nas emendas. Vai acabar o mistério. E aí o ministro Flávio Dino pode liberar as emendas. E a imprensa nacional já disse o seguinte: olha, o orçamento de 2025 não foi votado por causa da chantagem pelas emendas. É isso? Então, veja que Brasília, na verdade, nós temos essa situação gravíssima, né, que eu entendo, do ponto de vista, desde o orçamento secreto a todas as outras fontes obscuras das emendas parlamentares. Eu sou de total acordo que nós tenhamos mais transparência, que nós tenhamos rastreabilidade nessa questão das emendas parlamentares, né? E essa situação, o que eu tenho conhecimento, Lúcio, logo que o Hugo Mota assumiu ali em 1º de fevereiro, né, ele sim já tentou de imediato ter uma conversa com o Flávio Dino para essa questão das emendas, né, e foi agendada essa reunião, inclusive para a data de hoje, dia 27 de fevereiro. Né, o que demonstrou aí não ter tanta pressa o STF para tratar desse assunto, que eu digo que é importante não é só para os parlamentares, mas é importante sim, principalmente para os prefeitos que estão lá na ponta, né, que dependem aí muitas vezes desse recurso das emendas, que boa parte do orçamento está na mão dos deputados, para poder fazer ações básicas e essenciais no seu município. Né? Então, é muito ruim esse jogo de chantagem entre Congresso, entre o Poder Executivo, entendeu? Mas é a vida real que eu estou aprendendo lá em Brasília, infelizmente, mas nós sabemos aí que eu acredito que agora... A senhora concorda com o termo, então, chantagem, era isso que estava ocorrendo? Concordo, infelizmente concordo, porque realmente até o momento você não ter a votação da LOA é algo inadmissível do ponto de vista do que o Brasil precisa para andar da forma que tem que andar. Deputada, falando nisso, né, esse atraso na votação do orçamento deveria ter acontecido em dezembro, conforme a Constituição, né, e aí houve o bloqueio das emendas, todas as questões que a senhora trouxe na pergunta que o Lúcio fez. Como que fica essa situação? Para quando está previsto, de fato, a votação? Muitos parlamentares colocam a culpa no governo, dizendo que foi, abre aspas, uma peça de ficção. E aí, o que a gente pode esperar, né, desse orçamento da LOA agora para esse ano? Na verdade, o que nós sabemos, não é uma resposta oficial, mas que no dia 11 de março vai ser votada a LOA. Né? Então, já encaminhando aí para o Congresso, para que tenha essa votação, né? E então se resolva essa questão do orçamento, que é tão importante para o país continuar a andar. Agora, o que também nós não podemos aceitar é de que algumas situações que estão sendo postas como culpa do Congresso. Né? Eu vou dizer o exemplo do Plano Safra, né, que atingiu muito Mato Grosso, onde nós tivemos uma situação que sequer o ministro da Agricultura sabia primeiro da suspensão do plano e depois da medida provisória que iria restabelecer a ordem aí no que se refere à questão do Plano Safra. Infelizmente, a gente vê, sim, o governo federal bastante... vamos colocar aí, sem comunicação entre os próprios ministros do que está ocorrendo e situações acontecendo sem conversar com a base, né? Porque em outras situações do país, em momentos como esse, que se teve que tomar medidas fortes, seja com relação ao próprio Plano Safra, que já foi suspenso em outros governos, né? Conversar com os parlamentares no sentido de expor o problema é algo que sempre aconteceu. Então, assim, existe a chantagem, eu concordo com o termo, mas em alguns momentos ela acontece de forma recíproca, de lá para cá e daqui para lá. Deputada, a confusão aí no Plano Safra foi tão grande, mas tão grande. Primeiro, não precisava ter ocorrido a suspensão do Plano Safra. Segundo, quem teve que administrar a crise não foi o ministro da Agricultura, teve que ser o ministro
Fernando Haddad da Exatamente. Fazenda ir lá e conversar com a bancada ruralista. Está muito errado isso, não está? Está tudo muito errado, né? A gente vê, infelizmente, aí é o ministro do nosso estado, mas a gente vê um total distanciamento das decisões do governo federal, né? E em que você realmente não, como eu disse, ele sequer sabia da suspensão do Plano Safra, então o Haddad acabou sendo o interlocutor aí, seja com a Frente Parlamentar Agropecuária, né? Seja com os atores envolvidos para poder restabelecer uma medida provisória que foi avaliada positivamente pela própria Frente Parlamentar. Só complementando, em função disso, a senhora acredita aí que acabou o poder de articulação do ministro Carlos Fávaro com o agronegócio? Com a FPA, que eu faço parte, as relações estão bastante estremecidas e enfraquecidas. Praticamente, na verdade, já não há mais essa relação com o Ministério da Agricultura. Ela tem sido direta com a Casa Civil, com o ministro da Fazenda. E, deputada, a senhora acredita que este rompimento, o ministro Carlos Fávaro, apesar de divergências em vários assuntos, aí, por exemplo, com a Frente Parlamentar, querendo ou não, Mato Grossense, a senhora acredita que o nosso estado pode perder com isso ou não? É preciso que haja uma troca nesses ministérios? As recentes trocas também, né? O próprio governo federal tem substituído várias ministras mulheres, a da saúde, né? Sem mais explicações. São atitudes que mostram, assim, que está sem rumo o governo federal? Eu vejo, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque eu sou brasileira e eu torço para o país dar certo. Então, eu vejo, sim, um governo federal hoje bastante enfraquecido, principalmente pela baixa e pouca atuação dos ministros que ali estão. Então, se essa reforma ministerial vai acontecer, como o próprio Lula anuncia, que aconteça de uma vez para que o Brasil comece a tentar voltar para os trilhos, né? Porque é algo que realmente, principalmente do ponto de vista econômico, todos estão sentindo, né? Tá aí a baixa avaliação do governo, tá aí o brasileiro reclamando do preço alto, principalmente da comida, do alimento que chega à sua mesa, e isso não há governo que resista. E foi a promessa, né? Que foi a De promessa. acabar com a fome. Exatamente. Então, dentro da principal bandeira do governo, ele não conseguir atingir os resultados que dele se esperava, mostra um fracasso na gestão. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Que agradeço. Obrigada, uma boa tarde.